Eu acho que vocês, assim como eu, todo mundo recebe e-mail na caixa de e-mail. A gente se inscreve em newsletters, né? Naquelas listas de e-mail. E bom, a gente raramente abre esses e-mails. E algumas vezes abrimos, outras não. Mas o grande ponto é: será que esses e-mails são realmente bons? E eu trago isso pelo seguinte: eu escrevo e-mail quase que todo dia para os meus assinantes. Eu não posso dizer que os meus e-mails são os melhores do mundo. Quem tem que dizer isso são eles. Mas eu sei que sempre que eu trago sobre psicologia dentro do espaço do nosso cotidiano, eu tento trazer de uma forma muito científica. Então eu reviso, eu questiono, eu trago novas vertentes, novas teorias, novos autores. E não surpreendentemente, hoje eu recebi. Hoje não, né? Ontem eu recebi um e-mail que eu achei estranho, porque eu falei, cara, não lembrava de ter essa pessoa aqui, né? De ter me inscrito no e-mail dessa pessoa. E ela colocava um título que era sobre finja até ser, até se tornar algo nesse sentido. E eu falo para vocês assim, eu acho muito estranho porque esse fake until make it, né, como a gente teve, ele vem muito derivado da minha visão lá da PNL, onde você aprendia que você tinha que ter, você tinha que fingir um comportamento até que aquilo soasse natural. E o e-mail era sobre pessoas confiantes. Eu falei, cara, isso aqui tá meio esquisito. E eu fui lendo o texto dessa pessoa e eu falei, cara, não tá legal. Não tá legal. Porque finja até se tornar é algo muito errado. E isso a gente já sabe na psicologia que tá errado, na neurociência que tá errado. Porque esse fake until make it, ou seja, finge até você se tornar, ele veio lá do senso comum que não tem sustentação científica. Ele veio como uma coisa que realmente funciona, mas não funciona. Né? Ele não traz um benefício real. Na verdade, ele traz muito mais prejuízos. As pessoas acreditam que o cérebro ele é idiota, ele não sabe o que é real e o que não é, mas ele sabe o que é real e o que não é real. Ele sabe distinguir real de imaginação. O que ele não vai saber distinguir são processos internos, efetivamente, mas a sua imaginação ele sabe. Eu olhar para o meu controle remoto e imaginar que é um celular, ele sabe que eu estou imaginando que isso aqui não é um celular. Ele sabe. Mas por fingir competências e desenvolver a competência são coisas muito diferentes. Eu posso fingir que sei sobre algo, mas saber sobre algo é diferente. E aí, eu resolvi, pegando este e-mail, olhar outros e-mails. E aí surgiu um canal, um quadro neste canal que é Refutando E-mails. Não é sobre os autores, não me importa os autores desses e-mails, me importa apenas o conteúdo. E isto aqui será sempre um processo educativo. Como é que eu lido, pegando este e-mail como base, como é que eu lido com o desconforto de ser ruim em algo novo? E isso é uma coisa que o e-mail trouxe, o e-mail dessa pessoa trouxe, eu acho muito legítimo, muito verdadeiro. Porque a maioria das pessoas tem uma dificuldade de lidar com o desconforto da ação inicial. E essa é a pergunta. Como eu lido com o desconforto de ser ruim em algo novo que a gente vai responder até o final deste vídeo? É isso que você precisa entender até o final. E para isso, eu vou usar esse e-mail e as informações erradas que ele tem. Então, o primeiro ponto é que assim, a ideia de que as habilidades exigem uma prática inicial, ok, ela está bem documentada, mas o problema é o julgamento interno. O problema é eu achar que eu posso enganar este julgamento interno. Porque a noção desse julgamento interno, dessa crítica interna, ela faz com que a gente também tenha um obstáculo de aprendizado. Porque se eu acho que eu não vou dar conta, eu não me desenvolvo. O problema que a gente passa por aqui, que foi a proposta do e-mail, é que eu tenho que fingir ser performático. Mas não adianta você fingir. Porque, normalmente, eu posso descrever algo, mas se não sair explicar o como, tem uma dissonância aqui. E essa dissonância faz eu ficar mal. Faz eu travar. Eu tava gravando uma aula ontem e eu cheguei num conceito que eu parei. Eu não gosto muito de parar.
a não ser que seja de maneira estratégica. Eu falei, eu não sei explicar esse conceito. Tinha uns 20 minutos já de aula. Eu falei, não vai ficar legal porque eu não vou saber, e esse é um conceito chave para aula. Só que eu tinha esquecido dele. Eu parei o vídeo, retomei meus estudos e vou gravar depois. Ah, mas eu poderia ter passado batido e depois explico. Poderia ter fingido demência, fingido que eu entendo alguma coisa, mas, novamente, não funciona. Lá no e-mail que eu recebi, existe um trechinho que é: mas, e se for exatamente esse o segredo? Fingir, ser performático, finja até se tornar. Por que isso está errado, gente? Por que isso não funciona? Essa frase, ela vem da Amy Cuddy, e ela traz o seguinte, que é: sabe aquelas poses de poder, super-heróis, power pose, como a gente fala? Ela não funciona para absolutamente nada. Ah, você fazer isso, você vai ficar mais confiante. Não vai ficar mais confiante, gente. Desculpa, não vai. No máximo você vai ter uma alteração de estado de humor, porque você vai olhar e vai falar, cara, que ridículo, que eu estou querendo fazer aqui. Mas isso não vai ter resultado, de fato. Porque Power Pose não traz benefício. Inclusive, uma das coautoras que falou sobre Power Pose, ela se retratou sobre isso futuramente. Só que as pessoas, elas, devido aos seus vieses, selecionam aquilo ali. O que eu tenho no fingimento? O fingimento, ele simula a competência sem confrontar aquela lacuna real. Ele reduz o nosso feedback, a nossa avaliação corretiva. Se eu realmente estou me desenvolvendo naquilo ou não. Porque eu não tenho aquela informação concreta. Ele gera uma compensação, uma ilusão de compensação, perdão, ou de competência, melhor dizendo, que é, eu acho que eu sou capaz, mas eu não sou. Ele aumenta a nossa ansiedade pela incongruência, aumentando sintomas daquela dita síndrome do impostor, onde eu acho que eu sei alguma coisa e não sei. E eu fico com medo que as pessoas vejam que eu não sei. E se eu fingir, eu realmente não sei. E eu fingir que eu sei faz eu aprender mais devagar. Então o que funciona no lugar disso? De fingir? Agir apesar do desconforto. Sem negar que você tem essa lacuna, que você precisa desenvolver isso aqui melhor. Usar os seus erros para aprendizado. Como eu fiz com o meu. Cara, eu não sei esse conceito aqui, eu não sei explicar o conceito. Eu entendo o conceito, mas eu não sei explicar. Então eu preciso desenvolver melhor. Preciso escrever mais sobre ele. Não gravar uma aula e passa por cima. Não. Escreve sobre. Manter a minha percepção de realidade calibrada. Ou seja, a congruência entre o que eu sei e a minha competência real. O que eu sei explicar, o que eu sei fazer, o que eu sei entender. Buscar ativamente pela validação nesse sentido, né? Pela avaliação dos outros naquele contexto. É isso que me faz aprender mais rápido. Não é fingir. Não é fingir que eu sou bom, que eu performo bem. Isso não funciona. Isso não funciona. Pode funcionar? Pouco provável. Você vai ter outros elementos por detrás fazendo funcionar, mas não porque você fingiu performance. Um exemplo prático é, vocês já viram aquelas pessoas que vão para a academia e fazem fight dance, ou seja, dança de luta. A pessoa tá lá, tocando o ar para nada, e ela não tem um processo didático, pedagógico, instrucional, real sobre a arte marcial, sobre a luta. Aqui onde eu moro tem uma casa que ela tem um monte de saco de pancada, parece até umas bolas de guindaste, assim, de quebrar concreto. E o pessoal põe luva e fica socando. E tá. É só pra extravasar, gente. Você não tá aprendendo boxe, você não tá aprendendo uma arte marcial, nada. Não é porque eu olhei todos os filmes do Jack Chan, Jet Li e Bruce Lee que eu sei Kung Fu. Eu só sei Kung Fu se eu for fazer uma aula de Kung Fu e eu estiver naquela aula, se eu tiver naquela aula, luta. Não é socar o ar que me faz lutar, que me faz saber lutar. Não é o ler o resumo de livros ou ouvir um audiobook 3 vezes mais rápido que me faz saber aquela informação.
Fingir competência e desenvolver competência não são a mesma coisa. Entendam isso. Tem um livro que ele... Qual que é o nome? É Pique. Eu não lembro como é que ele veio traduzido para cá. Mas ele é sobre a ciência da expertise. Ele tem uma tradução para o Brasil. É Pique alguma coisa. Acho que é Pique os segredos da ciência da performance, da expertise e tal. 2015, 2016, não vou lembrar a data. Que ele fala sobre isso. Que fingir a competência e desenvolver a competência não são a mesma coisa. Então evite essa lacuna. Evite. Fingir, ele evita que eu lide com desconforto. Eu saber, eu desenvolver, eu confronto o meu desconforto. E é isso que faz com que eu desenvolva melhor. Ok? Eu preciso viver aquilo ali. Eu preciso entender que eu estou errado. Que eu tenho alguém que possa de fato me corrigir. E não simplesmente fingir que eu sei, não, tá tudo bem. Se me criticarem, é só ignorar, é só bloquear, como muitos influenciadores fazem. Cara, se você não aceita opinião diferente, se você não aceita crítica, você nunca vai se desenvolver. Sinto dizer isso, mas você não vai se desenvolver. O atrito, ele é importante, mas não é qualquer atrito. É o atrito de, olha, você realmente não sabe isso aqui. E aí tem uma outra passagem no e-mail que é, quando você faz isso, de fingir, você cria o atrito que transforma o esforço em habilidade. Não, você não cria. Quando eu finjo a habilidade, eu não crio o atrito, porque eu estou fugindo da minha lacuna. E normalmente essa afirmação do e-mail, né, de quando você faz isso, você cria o atrito que transforma o esforço em habilidade, não está certo. Porque essa afirmação, ela inverte parcialmente a nossa causalidade. O que transforma o esforço efetivamente numa habilidade não é o atrito, mas é o feedback correto, justo, sobre aquele erro, sobre aquele processo. Não é o fingimento. Não é o atrito pelo atrito. É o atrito correto. Sem feedback, sem a repetição, não tem de fato ali a consolidação do aprendizado. A repetição por repetição, sem o feedback correto, ela não me permite crescimento. Uma vez, numa aula de neurociência, neuropsicologia, melhor dizendo, a gente estava falando de reabilitação neuropsicológica, né? Que é quando você tem uma pessoa com demência, ela precisa desenvolver ali algumas funções cerebrais novamente. E uma das coisas que a professora colocava era o seguinte: o idoso está lá, ele está tentando falar uma palavra, você pode ajudar essa pessoa, mas depois de algumas tentativas. Você não deixa ela tentar sozinha e parabeniza o erro. Você precisa corrigir. A mesma coisa com a criança. A criança fez, você vai parabenizar o processo de fazer, mas você vai corrigir o erro se ela fez errado. Sem correção dos erros, sem o feedback adequado, sem a lacuna real, eu não tenho crescimento. Ok? Existe um modelo de aquisição de habilidade que a gente pode realmente se orientar por ele. Você tem um aspecto cognitivo, você tem um aspecto associativo e você tem um processo autônomo. O cognitivo ele vai ser lento, consciente, sujeito a erros. Isso é importante. Ele exige uma atenção ou intencionalidade deliberada sobre aquilo ali. Eu vou ter um atrito grande nessa cognição, que é quando eu vou ter o rompimento do status quo interno. Depois eu tenho uma associação, ou seja, eu começo a fazer aquela ação. Então os padrões eles começam a se formar. Os erros diminuem, porque eu tenho os feedbacks adequados. As avaliações ainda são essenciais para consolidar as minhas conexões cognitivas, neurológicas, do aprendizado. Após todo esse processo associativo, eu tenho autonomia sobre ele. Ou seja, ele ficou automático, ele está fluido, ele está, entre aspas, inconsciente.
E é justamente aqui que não se lembra mais de ser ruim. Como assim? Eu não lembro que isso aqui era ruim. Eu lembrei lá no começo. Eu passei pelo desconforto inicial. Agora tá fluindo. Tá fluindo. Só que isso não é universal. Não quer dizer que eu fiz muitas vezes eu não vou ter mais o desconforto. É o que eu falo para os meus clientes. Provavelmente você vai ter ainda alguns desconfortos. Você vai ter ainda a ideia de uma síndrome do impostor. Porque é um condicionamento. Isso leva tempo até tudo mudar. Então, novamente, eu tenho uma fase cognitiva que é o pensar e planejar sobre aquilo, eu ressignificar de modo geral. Depois eu tenho um processo associativo, que é a construção de novos padrões. E depois eu tenho um processo autônomo, que é a execução daquilo sem ter que pensar muito sobre aquilo. Não porque eu estou fingindo, mas porque agora já está consolidado. Sem o feedback estruturado, sem as avaliações estruturadas e corretas, o aprendizado pode ficar preso na cognição, no planejamento, por anos. Isso eu vejo muito na galerinha do digital. A pessoa tem que criar produto. E ela cria o produto, ela melhora o produto, ela consome mais. Mas esse produto nunca saiu do papel, ele nunca foi para o campo, ele nunca foi para uma plataforma de vendas. Então essa pessoa ela não está produzindo efetivamente. Ela só está cogitando. E essa cogitação faz com que ela não evolua dentro do que ela precisa. Finalmente, o que realmente funciona? A ação, o erro, a avaliação e o ajuste. Se eu não tenho esses 4 elementos, eu não tenho processo de aprendizado. Se eu só repito algo sem atenção à qualidade daquilo, sem o feedback sobre aquilo, raramente eu vou ter evolução sobre aquele processo. Praticar errado com frequência me ensina errado. Fingir errado, sem realmente olhar para o desconforto interno que você vai ter, faz com que você não evolua. Eu entendo quando a pessoa fala assim, finja até você se tornar. Não é finja, é teste até você se ajustar, se adaptar. Não finja. Assuma, eu não sei fazer isso, gente. Eu tô nervoso, eu tô errando. Tá, mas tô fazendo. Vai. Aceite parte do desconforto como parte do processo. Aquela ideia do tá com medo, vai com medo. Você precisa funcionar apesar das suas emoções. Ok? Uma coisa que eu falo para alguns clientes quando a gente trata esses assuntos é que a síndrome do impostor ela não é o mesmo que você ser iniciante. E o texto ele traz isso no e-mail, né? A pessoa traz ele de você pega o celular, grava um story e fica com aquela sensação de ser um impostor, alguém que está fingindo. E é exatamente isso que acontece. Mas por que isso ainda está impreciso? Porque eu não estou me sentindo impostor porque eu estou começando. A sensação de impostor iniciantes, ela não está funcionando equivalente à síndrome do impostor de maneira clínica. Porque síndrome do impostor não é um diagnóstico, ok? Mas ela tem um contexto clínico. Só que quando eu trago ele para o senso comum, eu distorço todo o sentido. É que nem ansiedade, autismo, neurodivergência, por aí vai. A gente está tendo tantos casos, o que não necessariamente é ruim, mas está tudo tão indiscriminado que está se perdendo o sentido daquilo. Um termo que perdeu muito o sentido foi hiperfoco. Tô com hiperfoco em tal tema. Quanto tempo durou o teu hiperfoco? 3 horas. Isso não é hiperfoco. Hiperfoco é um negócio que dura dias, meses. Não é você ficar uma semana só num assunto e pronto. Sem interesse, gente. Sem interesse. Então, quando eu penso eu vou pegar o celular, eu vou gravar, e eu fico com a sensação de ser um impostor, não é só porque eu estou fingindo. É porque de fato eu posso não saber aquilo ali. Eu posso estar falando com alguém que entende mais sobre o assunto. E eu tenho que estar apto a receber a crítica daquela pessoa para me desenvolver.
A solução para uma síndrome do impostor não é fingir que ela não existe. Não é fingir que eu não estou sentindo aquilo. É justamente o oposto. É eu aceitar que eu tenho aquele problema. Eu tenho um colega que ele grava muito bem, que ele cria conteúdo muito bem. Eu já falei, venha para o YouTube. Ele fala, mas eu fico incomodado com a câmera ainda. Eu falei, eu sei. Ele começou a gravar mais Reels. Logo, logo ele está no YouTube. E vai deslanchar muito bem aqui dentro. Em termos de conteúdo. Então entenda que é normal você ter esse desconforto inicial. É normal. Só que para não deixar vocês no escuro, o que a gente tem? O que é a síndrome do impostor senso comum? O que ela é clínica? Senso comum é você tem os domínios novos proporcionados à lacuna real de competência, ou seja, é normal você não saber de algumas coisas, ok. Ela tem uma função relativamente sutil ali de... Ela é útil, né? Mas ela é sutil de... Ainda não tem a competência suficiente para estar aqui e tudo bem. Você vai desenvolver. Eu tenho uma resposta de aprendizado que é diminuída conforme a habilidade aumenta. Então, o meu desconforto ele vai diminuir. É uma insegurança que ela está sendo calibrada. E a intervenção é basicamente prática deliberada e acúmulo ali de evidências reais. O que é uma coisa mais clínica nesse sentido? Normalmente não é um CID. Mas o que seria uma coisa clínica? Ela persiste de maneira desproporcional mesmo após as conquistas que você tem. Ela não é uma coisa que durou pouco tempo. Ela está ali, persistindo clinicamente, cronologicamente. A função dela, nesse sentido, em termos de comportamento, é uma distorção da percepção, que está desconectado com as evidências reais de desenvolvimento, né? A sua percepção real de competência. Ela serve como uma autocrítica muito elevada, que não é calibrada só com alguns comportamentos ali de exposição. É um começo, mas não só isso. A resposta ao aprendizado não melhora só com mais prática. Na verdade, em alguns casos, ela pode até piorar com mais exposição. Então, essa ideia do vou fingir, vai estar tudo certo, eu vou lá, me exponho e eu não trabalho outras questões por detrás dessa síndrome, faz com que a síndrome piore. E a intervenção que a gente tem na área clínica é uma reestruturação cognitiva, ou seja, uma ressignificação de modo geral, atribuição interna de sucessos, ou seja, eu perceber os meus sucessos, e suporte clínico, porque eu tenho que lidar com os sintomas que aquilo me gera, sintomas associados à ansiedade. Percebe a diferença? Um eu tenho uma insegurança calibrada, o outro tem uma coisa realmente clínica, duradoura. No primeiro, insegurança calibrada, ela aparece em alguns domínios específicos, novos, geralmente, associados à minha lacuna real de competência. Depois ela tem uma função que é, eu ainda não tenho competência para me sentir que estou bem aqui dentro. Então ela te protege de problemas futuros. A resposta disso é, eu vou diminuindo essa habilidade, esse desconforto à medida que eu vou aumentando minhas competências. Eu posso ter uma prática deliberada, que eu vou ter na área clínica também, mas é um acúmulo de percepção de evidências da minha evolução. E só isso já basta, muitas vezes. Agora, quando é um teor clínico, ela tem uma durabilidade maior, ela tem uma distorção maior da tua própria realidade interna, da autoimagem, autoestima. Ela tem uma resposta ao aprendizado diferente, porque não é só prática deliberada, não é só exposição, não é só, eu sou competente, vou estudar mais sobre isso. Não, eu preciso trabalhar outras vertentes da minha vida. E a intervenção clínica é a reestruturação disso tudo. Não é só, vai lá e grava. Não. Quando é uma coisa clínica, ela demanda mais. Não é tão simples quanto vem. Existe na internet, isso outro trechinho do e-mail, que o cancelamento ele começa na nossa cabeça. Porque eu estou me sabotando, estou me boicotando. Não. O cancelamento nem sempre começa só na sua cabeça. E aí o trechinho do texto era: o cancelamento raramente começa de fora. Ele começa dentro da sua própria cabeça. Eu sei de onde veio essa frase. Essa pessoa que escreveu esse e-mail, ela não trouxe porque isso é uma frase dela. Ela trouxe porque isso é uma frase de um outro influenciador que ela também segue, que ela tem muito apreço. Mas
te contar, tá errado. Tá errado, tá problemático. Por quê? Porque a autocrítica antecipatória e depreciativa é real. É real. Só que ela não é só uma coisa que começou por você. Ela começou lá atrás, com as pessoas te cancelando. O cancelamento começa dentro da sua cabeça como resultado de um processo anterior, que dependeu de um contexto externo. Uma ideia de gaslighting que a gente tem. Para muitas pessoas, isso eu vejo clinicamente acontecer, especificamente as mulheres e algumas outras minorias, elas não têm a permissão de estar ali. Não porque o crítico interno está ruim, mas porque elas realmente receberam aquela crítica. Receberam assédio, rejeição, receberam milhares de movimentos que fazem com que elas não consigam chegar onde elas têm que estar. Então elas não se desenvolveram. Sempre receberam crítica, 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 e elas não evoluem. Então não é só, tá na sua cabeça. Não. Eu tenho uma história com a crítica lá atrás. Eu tenho uma história de pessoas que não me reforçaram um determinado comportamento. Eu tenho uma história de pessoas que me condicionaram a chegar até aqui. Então o cancelamento ele não começa na minha cabeça. Ele começou na minha relação com as pessoas. No bullying que eu sofri na escola. Na minha mãe e no meu pai, extremamente rígidos. Na sociedade que não me aceita, não me acolhe. Ele não começou porque eu só tenho uma crítica interna. Ah, porque eu estou me sabotando. Não. Quando eu individualizo esses problemas, que eles são coletivos, eles são estruturais, eu não estou desenvolvendo essa pessoa. Estou responsabilizando ela por uma coisa que às vezes ela não vai dar conta de lidar. Realmente, a autocrítica interna, ela existe. É real, é documentada. Mas ela não vê isso daí. Ela coexiste com riscos externos, com a vida externa. Uma mulher que sai à noite, eu sei que parece um exagero, um trampolim de exemplo, mas é só para você entender que a mulher que tem medo de sair à noite, ela não tem medo por causa da cabeça dela. Ela tem medo porque é um medo real. A pessoa que tem medo de se expor, estar errada e receber um cancelamento, é um medo real. Não é só da cabeça dela. Ah, mas o que essas pessoas vão fazer? Não sei. E eu não saber me deixa ansioso, me deixa inseguro. Faz minha crítica elevar. E a crítica elevada me desregula. Me desregulando, eu não gravo. Não é só pegar o celular, grava aí. Não. Eu preciso primeiro me habituar a gravar. A olhar para a câmera. Não é só gravar. Não é só fazer. Eu preciso entender o que está por detrás aqui. E mais uma vez, um outro trechinho do e-mail, né, que ela coloca. Você precisa se permitir fazer algo enquanto ainda é ruim naquilo. Desenvolver habilidade não é só uma questão interna. É verdadeiro que a gente precisa sim se permitir fazer. É verdadeiro que eu tenho que aproveitar que eu ainda não sou pleno naquilo e me desenvolver. Mas é insuficiente. É equivocado. Uma habilidade, ela acontece não por um processo essencialmente interno. De coragem, atitude, mentalidade. Não. Ela acontece por uma situação, uma relação com o ambiente externo. Um ambiente que me permita fazer aquilo. Na terapia, a gente vai ter um ambiente seguro para o desenvolvimento de novas crenças, opiniões, visões e atitudes. No mundo real, não. Na internet, não. Então, às vezes, eu não tenho a permissão para fazer aquilo. Não é à toa que uma das estratégias que eu até comento com alguns clientes que querem começar no digital é: faz um perfil privado, profissional, mas privado, e vai criando conteúdo. Vai fazendo. Ninguém vai ver aquele perfil, só você. Ah, mas Rafael, qual é o sentido? É você se habituar a ter aquilo ali. E à medida que você vai documentando a tua jornada, vai evoluindo aquela informação e ela vai se aprimorando, vai ficando mais fácil.
Se você pegar os meus primeiros textos no Substack, eles são muito ruins, muito precários. São textos muito fracos. Se você pega os últimos, eles já são mais elaborados. Vídeo, a mesma coisa. Pega os meus primeiros, pega os meus últimos. Então eu vou me desenvolvendo de uma forma gradual. Tem uma teoria que a gente chama de teoria das comunidades de prática, que ela mostra que o aprendizado ocorre em contextos sociais também. Não apenas pela força de vontade, pela prática deliberada. Mentoria, masterminds, feedback, escalabilidade de coisas. Então tudo isso vai desenvolvendo. Quando a gente traz um viés mais individualizado, da autoajuda, por exemplo, que é uma coisa muito comum, o sucesso é vontade, fracasso é falta de coragem, e não sei o que. Cara, tudo isso é muita simplificação, muito reducionismo para um processo que demanda muito. Então a aquisição de habilidades, ela não depende só do seu querer. Ela depende de outras informações externas, de reforços externos também, de correções, de validações, de feedback, de eu ter alguém que fala, isso aqui não tá legal. Uma coisa que eu estudei um tempo lá atrás era sobre a teoria polivagal. Eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido e tal, beleza. E eu fui conversar com alguns colegas que são mais instruídos que eu em neurociência, e falei, cara, isso aí é bobagem. Você precisa de ciência. Não tem nada cientificamente que fale sobre isso. Eu falei, pô, sério? E aí foi engraçado porque recentemente eu vi que um dos maiores livros que a gente tem livros assim não técnicos na literatura da teoria polivagal, ele chegou para o Brasil, está traduzido, que é o livro do Nervo Vago. Ele é muito fraco, porque normalmente é uma teoria que ela não tem comprovação. Só que se eu não tivesse pessoas melhores me mostrando que eu estou errado, eu falaria, nossa, aqui faz muito sentido, e eu usaria isso, e não teria eficácia alguma. Então, ter pessoas, ter um ambiente que possa te corrigir é o que te permite aprender de fato, adquirir uma habilidade. A mesma coisa que a gente falou lá no comecinho do vídeo, só pra gente começar a terminar aqui, de fato. Eu ir para uma aula de dança, de luta, não é o mesmo que eu lutar. Eu comprar um curso sobre luta não é o mesmo que eu lutar. Eu ver vídeos de luta não é o mesmo que eu lutar. Para eu aprender uma habilidade, eu preciso do meio externo. Eu preciso de prática deliberada, ação comprometida e não o fingimento. Tem que ter um compromisso com a realidade daquilo. Eu tenho que ter uma reestruturação cognitiva, ou seja, uma ressignificação das minhas estruturas internas. Eu tenho que ter a construção de um ambiente favorável àquela mudança que eu estou querendo. Eu tenho que diferenciar as minhas inseguranças, ou seja, a insegurança calibrada de uma ruminação efetiva, reconhecimento dos meus contextos sociais, para realmente poder me desenvolver. E eu quero que vocês terminem isso aqui com uma ideia bem simples. Você não precisa fingir. Você precisa agir com os olhos abertos para a sua realidade. Para entender que você vai ter desconfortos, você vai ter uma lacuna de aprendizado, mas que você tem um processo acontecendo. Não precisa fingir. Não precisa enganar. Não precisa se enganar. Aceita que você ainda é ruim em uma habilidade nova. Aceite que para você ficar bom, você precisa começar. Mas para começar, você também precisa ter um ambiente que te permita esse começo. Te permita este suporte. Porque, novamente, o que realmente funciona para a aquisição de uma habilidade, para o desenvolvimento de uma competência de confiança é prática deliberada, ação comprometida, reestruturação cognitiva, construção de um ambiente favorável ao aprendizado, diferenciação das minhas inseguranças, clareza sobre elas e reconhecimento do meu contexto social. De onde eu posso, onde eu não posso, onde eu devo, onde eu não devo, onde eu estou pronto, onde eu não estou. Mas se eu for ficar esperando isso, você não vai ficar esperando.
mas são etapas, são processos. São competências que você desenvolve ao longo de uma jornada. Não pelo fingimento, mas sim pela honestidade, pela clareza, por ser verdadeiro diante daquilo ali.